A ideia da Via Sacra, eu sempre tive o desejo de, como pároco, fazer um momento forte de experiência da paixão do Senhor. E na minha experiência na juventude, lá do grupo jovem, nós fazíamos muito na minha paróquia, de forma bem mais simples, a Via Sacra. Eu mesmo fui até o padre, informei, uma boa forma de fazer um trabalho evangelizador através do teatro, assim como a gente já havia feito numa outra paróquia que estávamos juntos, eu e o padre. E a partir dessa experiência que eu tive do grupo jovem na paróquia, eu resolvi lançar essa proposta para os jovens, não só para os jovens, mas para toda a comunidade, de dramatizarmos a Via Sacra. E desde então o padre deu o maior apoio, falou que seria uma ótima ideia e incentivou isso junto da comunidade, para que acontecesse. Fui chamado pelo Jorginho. O Jorginho chegou no final da missa e foi feito um convite. Chegou até mim, conversou se eu poderia participar e eu concordei, até porque precisava de uma pessoa que fosse numa determinada altura, fosse um pouco parecido, e questão do peso. Eu não podia ser muito pesado, porque senão ia ser ruim de carregar. E foi o Jorginho que me chamou no final da missa, eu aceitei. Como era um pedido, eu sempre aceitei um pedido como da igreja, como sendo um pedido de Deus, então eu aceitei desde aquele momento. Quem me chamou para fazer o papel de Maria foi o Jorginho, o Jorge, que foi nosso diretor da peça. E quando ele me disse que era para fazer o papel de Maria, eu senti que era uma responsabilidade muito grande. Eu fui chamado pelo Jorginho. O padre, durante a missa, ele perguntou às pessoas que quisessem participar, que gostariam de participar, se inscrevessem com o Jorge. Eu procurei o Jorginho, me apresentei. Eu tive um friozinho na barriga bem grande, porque naquele momento eu comecei de certa forma, pensar em... Assim, é uma responsabilidade muito grande. É um papel muito importante, que eu não podia fazer só por fazer. Eu tinha que me entregar de qualquer maneira, tanto da parte para entender o texto, interpretar o texto e passar para as pessoas o verdadeiro sentido do papel, Tanto a parte dolorosa que ele passou, que foi um sacrifício muito grande, como tentar demonstrar que tudo que ele fez foi por amor, a nossa salvação. Foi tudo muito corrido, porque a gente não tinha noção do que usar, de roupa. E daí começou a surgir as situações, mesmo com muita dificuldade, Foi muito difícil, porque no início, assim, a gente só tinha a resposta das pessoas que iriam ajudar e tudo mais, mas na verdade não havia ajuda de verdade, Eu sou uma pessoa muito ansiosa, E não tive dificuldade em entender o texto. Havia muita força de vontade em querer estar, Porém não tinha presença, não tinha suprimentos, não tínhamos nada para iniciar o projeto. Começou um pouco de desespero, um pouco de nervosismo, só que no final a comunidade ajudou muito, foi muito presente nesse trabalho junto com o padre, que tudo aquilo que eu esquecia, o padre conseguiu me completar muito. E a dedicação de todos acho que foi fundamental para sair a beleza que foi, E cada um corria para um lado, buscava alguma coisa, a partir de iluminação. Então os jovens me ajudaram muito. E acabei não só fazendo Caifás, como colaborando com ele na hora da montagem, na direção, tudo que eu pude fazer para que o espetáculo ficasse pelo menos conforme a nossa intenção, fosse evangelizador. E como entender se foi. E a comunidade em si também, no apoio, as pessoas apoiando indiretamente a Via Sacra, perguntando, padre, está faltando alguma coisa? E
de repente vindo com essa auxílio, conhecimento, esperava, ficava meio desnorteado, né? Acabava surgindo uma luz. O padre, por ser muito detalhista, ajudou muito nesse trabalho e assim, no início foi muito difícil a dedicação dos atores, né? Porque todos eles acreditavam que fazer o teatro era só estar lá, né? E depois que foram entender a necessidade da evangelização perante o teatro, se doar por inteiro naquela obra e encarnar aquele personagem de forma coerente, né? De forma mais concisa, mais profunda, que é viver. O próprio Jesus Cristo demorou um pouco para engrenar e entender que é Jesus Cristo, né? Mas também quando aceitou o papel, ele incorporou de forma assim surpreendente, né? E acho que foi uma conquista da comunidade. Foram muitos. Primeiro, quando eu vi que deu certo, né? Quando saímos da celebração da Paixão e eu vi o cenário montado, aquilo me emocionou muito. Eu vi os jovens que antes estavam inibidos e nos ensaios com muito receio, encararem o personagem completamente. Aquilo, quando eu saí da igreja assim e vi aquela multidão de gente acompanhando, aquilo me emocionou muito. O que é sempre emocionante é os passos do Senhor que fizemos na rua e ver o Senhor caindo, né? E você tão perto ali, experimentando, parece que você realmente estava ali presente, né? Reportando lá a paixão do Senhor, o momento em que Ele sofreu por nós. Então eu não posso pegar um momento, mas vários momentos. A crucificação mesmo. Eu tive as mãos pregadas, fui amarrado à cruz, eu pude ver o verdadeiro sentido. Tudo que Deus passou, com todo o caminho que eu fiz, toda a trajetória que eu fiz, foi marcante. Eu posso dizer que eu não tenho nem palavras para dizer assim, o que eu senti verdadeiramente. Eu posso dizer que minha mente apagou, de certa forma. No momento que eu me entreguei na cruz ali, eu me entreguei de verdade. Eu queria chorar, mas não podia, porque eu tinha que me manter. Sempre o que mais me toca é a hora que Jesus vira para Maria e diz, e aponta para João e fala que esse é teu filho, esse é tua mãe. Na minha opinião, ele simboliza aqui. Ele quer dizer que aquela é a mãe de toda a humanidade, não apenas daquela pessoa. Isso agora que sempre me toca. Teve a parte que mais mexeu comigo foi a parte onde a lança transpassa ao lado de Jesus e ele morre. Ver assim, aquele formato, a luz, as pessoas, a reação do público, né? A própria reação do personagem também, do Rafael. Não sei, que deu um frio na barriga naquele momento, deu um nervosismo assim, uma vontade de chorar, assim, como se tivesse acontecendo de verdade aquilo, como se voltasse no tempo e eu estivesse vivenciando diretamente aquele momento. Aquele momento para mim foi assim, me arrepiou. Minha vontade era chorar desde o começo até o fim, mas eu não podia chorar, senão eu ia perder o foco, por mais que tivesse, né, com tudo aquilo em mente, tudo que eu tinha que fazer, todas as falas, entendeu? Mas um momento especial foi, para mim, marcante, foi na cruz. O momento que ele morre na cruz, né? Que Jesus morre na hora final dele. É a hora que mais me toca, essas duas. Onde eu entendi que funcionou, a semente foi lançada. Tive a dificuldade no momento carregando a cruz, né? Teve um momento que eu não sentia mais nada, eu estava dormente, né? Senti dores no ombro, mas chegou uma hora que eu não senti mais nada.
assim, além do nervosismo mesmo de representar, a gente quando está contracenando, assim, fazendo um papel tão importante quanto o que eu estava fazendo, eu acho que eu acabei vivendo demais os sentimentos do personagem. Eu realmente senti como se eu estivesse ali perdendo um filho. E que ele descido da cruz e posto no colo de sua mãe, também é um momento forte, para mim foi muito forte. É muito diferente, você acaba vivendo mesmo todos os sentimentos que o personagem viveu, você sofre o que ele sofreu. E sem se falar da ressurreição, da alegria do trabalho realizado também, né? E da alegria do Cristo ressuscitado, de que o sofrimento não é o ponto final, de que o Senhor está vivo no meio de nós. Então, a última estação que Jesus ressuscita também é um momento forte. E foi onde eu comecei a entender que, assim, foi onde eu comecei a perceber que tudo estava dando certo de acordo com como Deus queria. É muito... A gente às vezes não leva muito a sério as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente aprende. E depois que a gente passa por uma experiência dessas, a gente acaba vendo que tem muita coisa que a gente dá pouca importância e que, na verdade, a gente deveria dar muito mais importância. Depois da Via Sacra, eu percebi um entrosamento maior, né? Meu com os jovens. A gente reanimou as nossas esperanças na juventude, na comunidade. A Via Sacra como um todo, né, foi uma escola para mim, porque eu vim de outra realidade, eu vim de outra paróquia. Vai fazer um ano ainda que eu voltei à paróquia, fiquei 10 anos afastado. E quando eu voltei, fiquei só na música e no meu primeiro trabalho com a comunidade, né, eu imaginava que a comunidade não ia me aceitar como responsável de algum projeto. A gente teve a certeza de que a gente pode fazer essa e tantas outras atividades para a honra e glória do Senhor bem. Nos momentos que eu começava a ficar muito preocupado com umas situações para acontecer, né? De repente o padre surgia com novas ideias e me deixava mais preocupado e nas ideias dele vinha já a solução, né? E eu comecei a observar que assim, era para ser feito dessa forma. Eu percebi que Nosso Senhor nos capacita sempre, quando de coração sincero nos colocamos à disposição dele. Tudo. Não só depois daquele dia. Aquele dia só foi mais um cumprimento. O próprio Senhor foi conduzindo essa Via Sacra, o próprio Senhor Jesus, ele foi conduzindo cada coração e acredito eu que de todos, o coração de todos foi de certa forma modificado. Isso é bom. Na minha vida eu pude mudar muitas coisas, a maneira de pensar de certa forma, eu pude ver a vida de uma outra maneira. É bom que a gente percebe que a gente está caminhando no rumo certo da evangelização, apesar do cansaço, ter a alegria de que contribuímos de alguma forma para a construção do reino de Deus e de contribuirmos de alguma forma para a evangelização dos corações, desde os pequenininhos, das crianças que acompanharam a Via Sacra, até dos mais antigos, dos mais amadurecidos. A gente, às vezes, não tem o costume de chegar para a nossa família e dizer um eu te amo sincero. E depois que eu passei por aquela experiência, eu vi o quão importante a minha família é para mim. A minha mãe, meu irmão, meu pai, sabe? É muito diferente. A minha vida mudou muito depois que eu passei a frequentar a igreja, a paróquia do Amparo. Aqui eu passei a encontrar pessoas que eu considero irmãos. Não quero falar mal de paróquia nenhuma, pelo contrário, mas eu encontrei uma quantidade menor de pessoas que se aproveitam da igreja. Eu não gosto disso. Eu gosto de chegar e me sentir querido por todos e amar a todos.
Isso é o que eu faço sempre, você pode me ver sempre os domingos, eu estou sempre feliz, eu estou sempre alegre, eu estou sempre querendo participar. Na verdade, eu fui aprendendo um pouquinho com todo mundo, né? Todo mundo me ensinou muita coisa, né? Na maior necessidade, na dificuldade de conciliar tempo, né? Atenção a todos, assim, surgiu o Nelson, que foi, assim, fundamental, né? Que eu pude contar muito com o apoio dele. A maneira de agir com as pessoas e antes pensar todo o sacrifício que Deus fez por nós, teve por nós, e pensar antes um pouco de fazer qualquer coisa. A partir desse momento eu pude fazer grandes amizades também. Na verdade, eu aprendi muito, tanto com os paroquianos que fizeram personagens tão pequenos, como também o padre, os músicos que me ajudaram e meu ministério, no qual eu até fiquei um tanto ausente para fazer a peça, né? Houve muitos conflitos, mas eu aprendi muito a saber lidar com as pessoas. Eu acho que foi a maior aula para mim e está sendo, né? Saber lidar. E a questão também principal é a necessidade de ser um pouco mais humilde, de trabalhar um pouco em minha, não só humildade, mas também a forma de lidar com as pessoas, né, que eu tenho aprimorado mais. E uma coisa que eu não imaginei que iria acontecer de forma rápida, que é me entrosar na comunidade, tem acontecido, né, e essa Via Sacra foi grande motivo para isso acontecer. Então essa é a alegria, essa é a mudança que eu percebo em mim, né? Que eu percebo na equipe que trabalhou, que esteve junto, e que eu percebo também na comunidade, de que Jesus morreu, ressuscitou, e a gente pode ter essa experiência, e a gente pode também colaborar para a evangelização. Unidos como irmãos, no respeito, colocando os nossos dons a serviço do Cristo, nós crescemos. E não só você cresce, mas você ajuda o outro a crescer. Independente de qualquer dificuldade que possa surgir, né, o sonho nunca pode terminar, né? A gente tem sempre acreditar que vai dar certo. Mesmo que tudo mostre o contrário, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Uma coisa que eu deixei bem claro com eles: nenhum de vocês é ator. Nossa intenção aqui não é fazer teatro, não é representar, não é ganhar nenhum Oscar. Nossa intenção aqui é evangelizar. E nós vamos tentar fazer isso o melhor possível. Então, por favor, sintam o momento. Se preocupem em sentir o momento. E não em querer demonstrar que são atores. E parece que o objetivo que eu queria, eu alcancei. Não ver como uma simples peça, né? Uma simples encenação, mas sim um fato, posso dizer, real, de vida. Bem dizer, foi uma vida que foi deixada, de certa forma, por todos nós. E nós temos que viver o verdadeiro sentido da fé. E fazer com que todo mundo ali se tornasse irmão, sentisse o momento e levasse a população que estava em torno da gente, acompanhando, sentisse a emoção do momento, que simbolizou a morte de Cristo para a gente. E não simplesmente uma pessoa que se dizia filho de Deus, foi colocada numa cruz, conforme dizem aí fora. Que simbolizasse realmente a salvação da humanidade. Aquele ato dele era um ato que ele tomava para ele todos os pecados da humanidade. Que nós dali em diante estaremos um caminho do paraíso, não digo garantido, mas meio caminho andado, né? Nós vivemos a fé, temos a fé em si e não nos dedicamos tanto. Se dedicar mais um pouco pela fé, pela a palavra que está no Evangelho, seguir o Evangelho, sei que não é fácil. Eu tento também seguir, sei que também não é fácil. Temos nossas tribulações, nossas fraquezas, mas persistir. Sempre persistir e firme na fé. Precisar de mim para a paróquia, eu estou à disposição sempre. Que eu procuro levar palavras de carinho, levar consolo para as pessoas que precisem. Eu só não faço mais porque infelizmente eu não posso.
Deus, né, Jesus Cristo, quando passou por toda aquela situação de cruz, ele já entendia que ia dar certo, ele sabia bem que ia dar certo, né? E a gente não pode tirar esse foco de entender que as coisas sempre podem dar certo, basta a gente acreditar, basta a gente crer, né? E eu creio e sei que, como deu certo, muitas situações melhores irão acontecer, não só na paróquia, mas como na vida de cada um de nós. Eu creio. Vocês me deram apoio o tempo inteiro. Eu gostaria de parabenizar todos vocês por terem feito ficar uma coisa tão bonita, sendo que não era todas as pessoas que olhavam de fora, não eram todos que estavam pondo fé no nosso trabalho. E a gente conseguiu surpreender a bastante gente. Nos surpreendemos, vivemos e aprendemos com tudo que a gente passou. E é isso aí, eu queria só parabenizar todos mesmo. Então a mensagem seria, vamos continuar unidos, né? Comunidade unida, cada um no talento, colocando à disposição o talento que Deus deu, não escondendo, valorizando o outro, respeitando o outro, amando o outro. Isso é o que Jesus, a mensagem do Cristo, a minha mensagem não poderia ser diferente da mensagem do Senhor. Ele morreu por nós e em resposta a esse amor, unidos, nós também construímos o reino de Deus no nosso meio. Quero agradecer, se eu pudesse agradecer no megafone, assim, cascadura, eu quero agradecer a todos, né? Aos jovens, a minha comunidade, posso falar minha comunidade agora, que se empenhou, que acreditou. E às vezes eu sempre acredito nos sonhos do padre, né? O padre vem com as propostas assim e a comunidade acredita. E isso é muito bom. Com todo o teatro, toda a peça, eu fiz grandes amizades. Conheci muitas pessoas gostam de mim pelo o papel que eu fiz, né? Passei a ser auxiliar de catequese também. Graças a Deus também foi um pedido que eu estou aceitando e vou aceitar de hoje em diante. Eu sempre vou ser um servo. Onde eu consegui, graças a Deus com certeza, que Ele me ajudou a conduzir. Se não fosse Ele, eu não ia conseguir. Tenho a dizer é agradecer a todos eles, a todo mundo que compareceu, aos colegas que ajudaram a montar. Obrigada, primeiramente, porque sem vocês, pessoal que contracenou comigo, que participou da peça comigo, eu não seria nada. Vocês me deram apoio o tempo inteiro. Eu gostaria de parabenizar todos vocês. E agradecer o pessoal, agradecer o Padre Wanderson, agradecer a comunidade que ajudou bastante. E estou à disposição sempre que precisar de mim. Para qualquer coisa que precise, dentro do possível, tudo aquilo que eu possa fazer, podem contar comigo. Na verdade, eu só tenho a agradecer, tanto pelos atores que nos ajudaram muito, pela comunidade, pelo padre, né, que deu certo, fez dar certo esse trabalho, com muito nervosismo e preocupação, medo, mas deu certo. Então, o agradecimento é a todos, né? Desde os funcionários, das pastorais, que se empenharam, e agradecer especialmente à juventude, que aos pouquinhos está voltando, está entrando em sintonia. Então, muito obrigado. Sempre é bem acolhido, sempre é bem-vindo, né? Quando a gente reconhece que o outro é importante. Então, agradeço aos meus jovens, à minha comunidade e a todos que, direto e indiretamente, nos ajudaram na realização desse evento, que para mim foi importante, acredito que para todos nós e para você também vai ser muito importante, foi muito importante e é muito importante. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho.